Bom, vamos lá. Primeiro exercício de mecânica dos fluidos aqui. Eu tenho esse sistema, vou ler o enunciado no caso. Eu tenho que achar Fx e Fy aqui. Bom, qual que é a ideia? Bom, um joelho redutor é usado para defletir a água em um ângulo de 30 graus. Então, ó, tenho esse ângulo de 30 graus aqui, a água entra por aqui, a ideia é que ela sai por aqui. Bom, a taxa de 14 kg por segundo em um tubo horizontal, enquanto promove a aceleração do escoamento. Ó, ele dá a vazão em massa. Então, a vazão em massa é 14 kg por segundo. É quanto que sai ali do tubinho a cada intervalo de tempo. O joelho descarrega a água na atmosfera, então isso eu já sei que P2 é igual a Tm, que é igual a zero. Então, P2 igual a zero basicamente aqui. A seção reta do joelho é 113 centímetros quadrados na entrada, isso já dá como área, e 7 centímetros quadrados na saída. Isso aqui é a área. Bom, então essa aqui é bem maior, essa aqui é bem menor. Então a ideia é que aqui vai ter X de entrada e vai ter uma área bem menor de saída, proporcional não tá, mas é que vai sair muito mais rápido o líquido por conta dessa diferença de área aqui. A diferença de elevação entre as duas seções é de 30 centímetros, então esse ΔH aqui, essa diferença de elevação é de 30 centímetros aqui. O peso do joelho e da água dentro da tubulação podem ser desprezados, então não está considerando o peso das massas aqui para estar interferindo no problema. Bom, determinar a força de ancoragem necessária para manter o joelho no lugar. Então, como vai ter um certo, no caso, uma certa força movimentando esse duto aqui, como que vai fazer para ela continuar em equilíbrio estático? No caso, somatória das forças igual a zero. Então vai ter que estar vendo isso daí em x e em y, né? Bom, a pressão manométrica na seção de entrada vale 202,2 kPa. Bom, a ideia aqui, eu tenho uma equação, né, que rege isso. E qual seria a equação? É minha Fs aqui, ó, é uma força, né, vetorial. No caso, ela é a menos P1, né, menos P1, área 1. Aqui, o versor 1, no caso. Agora, menos P2, área 2. O versor 2. E aqui é menos a vazão em massa mesmo, que ela me deu ali, V2, a diferença de velocidade, né? V2 menos V1 é a mesma coisa que a diferença de velocidade. É a variação de velocidade, né? Mais a gravidade. Porém, nesse problema, não consideramos a gravidade em específico. Então, isso daqui é G igual a zero. Bom, com isso dado, né, no caso, eu tenho que primeiro conseguir achar minha vazão. Porque eu tenho aqui a vazão em massa. E qual que é a vazão normal? Bom, se a vazão em massa ela é a densidade vezes a vazão padrão, né, em litros por segundo, em metros cúbicos por segundo, perdão. Então, para eu achar esse Q aqui, eu tenho que ter a densidade. A densidade da água eu vou usar como 1000. Então, essa equação aqui vira isso aqui, ó. Q igual a Qm por densidade, que é a mesma coisa do que, por exemplo, 14 dividido por 1000, que também é a mesma coisa do que 14 vezes 10 a menos 3. Bom, aqui, 14 vezes 10 a menos 3 é o que eu posso usar aqui agora. O quê? A unidade de medida é metros cúbicos por segundo. Essa aqui é a ideia. Bom, agora eu tenho aqui o meu QM, né? Com esse QM, o que eu posso fazer agora? Eu posso achar minhas velocidades. Bom, eu tenho que achar as duas velocidades de qualquer jeito, né? A velocidade no ponto 1 e no ponto 2. Então, primeiro eu venho aqui com a minha V1, por exemplo. Eu tenho minha V1, eu sei que a velocidade no ponto 1 é a minha vazão, que a vazão é para qualquer ponto a mesma, né? Aqui nesse sistema. Vazão dividido pela área. Então, para V1, eu coloco a área 1. Para V2, eu coloco a área 2. Isso daqui é um sisteminha que vai me dar duas velocidades no caso. Bom, eu já tenho o meu Q aqui, né? Ele é 14 vezes 10 a menos 3.
eu divido pela área 1. Minha área 1, vamos lá, área 1, 113 centímetros quadrados. Bom, 113 centímetros quadrados, para eu transformar aqui, 113 vezes 10 a menos 4, para eu chegar nos meus metros, né? Que aqui vai ser dividido por metros quadrados, no caso. Então eu transformei só, coloquei o 10 a menos 4 de centímetros quadrados para metros quadrados. Então essa é a ideia aqui, ó, centímetros quadrados para metros quadrados, 10 a menos 4. Beleza? Bom, fazendo essa equação aqui certinho, colocando na calculadora, essa resolução no caso, eu vou chegar ao número de 1,24 metros por segundo, é a velocidade escalar aqui, não é nenhuma tipo de vazão. E aqui eu faço a mesma coisa, né? Aqui eu continuo com os mesmos 14, porque o fluxo de massa continua sendo o mesmo para o ponto 1 e para o ponto 2. E aqui eu tenho 7 vezes 10 a menos 4. Mesma conversão que eu fiz ali. Bom, 20 metros por segundo. Você fala assim, nossa, mas aqui, ó, é muito grande em relação a V1. V2 é muito maior. Então, no caso, V2 maior que V1. Por quê? Ó, se você ver aqui, ó, a gente tem uma área maior, entrando uma certa quantidade aqui, ó, de água, no caso. Entra. Aqui sai num tubinho bem pequeno, cara, a mesma quantidade de massa. Então, a velocidade é muito maior das partículas ali, né? Essa é a ideia por trás disso, basicamente. Aí agora eu tenho que ter uma tabelinha, porque essa tabelinha é uma tabelinha que a gente costuma usar em problemas de mecânica de fluido, assim, que é dos versores. Bom, vamos lá. Essa tabelinha é o quê? Ó, eu tenho a tabelinha do versor 1, do versor 2, V1 e V2. Esses versores, eles são em relação às velocidades. Então, esse daqui é um cara unitário, esse aqui é uma velocidade, e aqui eu tenho o eixo X, aqui eu tenho o eixo Y. O que é esse versor? Bom, vamos olhar para o V1 aqui, ó. O V1. O V1, ele tá vindo aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tá o V1. Para o V1, eu tenho um versor, que ele é normal ao V1. Bom, se é normal ao V1, ele vem normal aqui, ó. Ele vai ser o meu N1. Beleza? Aí eu tenho esse cara aqui, que ele não é normal ao V1, né? Ele é normal à superfície aqui. E agora eu tenho aqui o N2. O N2 ele é normal também à superfície aqui. É daí que vem normal, né? Aí, beleza. Agora eu vou começar a preencher a tabelinha. Vai ficar um pouco longe, um pouco distante, mas não tem problema. Bom, o que é meu N1? Se eu ver o meu N1 aqui, ó, meu N1 em relação ao V1, o meu N1 no eixo, no plano cartesiano padrão, y e x, xy, ó, aqui eu tenho mais x, aqui eu tenho mais y, né? Então, nessa distância aqui eu tenho menos x, né? Ó, menos x, tá vendo? Menos x é a mesma coisa que menos 1. Bom, essa aqui é a minha resposta. Agora vamos ver ele no y. Bom, no y, ele faz um ângulo aqui, né? Reto, vai dar zero isso daqui vai dar zero. Não, N1 não apresenta nada no eixo y. Então, eu marco aqui na tabela, zero. E agora o N2? Bom, N2 é um caso específico. Se eu vim aqui para N2, eu tenho aqui, ó, tá vendo? Em x, eu tenho que decompor ele. Bom, se eu decompor esse cara aqui, ó, ele vai vir acompanhado desse ângulo, que é mesmo que esse ângulo aqui, ó, se eu fizer a projeção do ângulo, 30 graus. Eu abro a decomposição aqui, ó, N2Y, esse cara aqui, ó, 60 graus. Ó, 90 graus, esse ângulo todo, né? Aqui é o ângulo reto, N2x, N2y. Bom, agora eu consigo fazer aqui, né? Qual que é a ideia? Meu N2, ele vai ser o valor unitário 1 cosseno de 30. E agora, o y vai ser cosseno de 60, porque ele está com o ângulo aqui, com o ângulo de 30 e com o ângulo, cosseno com o ângulo. Então, cosseno 60 graus. Essa é a ideia aqui, basicamente. E o V1? V1 ele é o quê? Bom, o V1 ele tá nesse sentido aqui, né? No sentido mais x. Então, mais x ele é a mesma coisa aqui, 1. E 1 é a mesma coisa aqui, V1. Então, V1 é V1, beleza? Em y, ele tá naquela mesma esquema. Não existe projeção em y. Então, V1 em y é 0. 0.
Agora V2 já tem, né? V2, se eu ver em x aqui, ó, ele tá com cosseno de 30. Então, V2 cosseno 30. E em y ele tá V2 cosseno 60. Que é a mesma ideia que estava ali, não muda nada, beleza? Aí agora eu já tenho todos os dados aqui que eu preciso para começar a equacionar meu fsx, meu fsy. Bom, em x eu tenho fsx. Bom, em fsx eu tenho o quê? Bom, aqui primeiro de tudo eu tenho menos P1, A1, menos 1, né? Vamos lá. O que é? É aquele mesmo fs que eu coloquei aqui, ó, só que em x. Como eu tenho a tabelinha, eu consigo fazer a diferença de cada um. Bom, aqui tá meio pequeno, mas eu vou pelo menos trocar aqui, ó, porque para fsx eu tenho menos P1. O que eu tenho? Eu tenho a área 1 também, que é aquela mesma equação dali de cima. Eu tenho a área 1. Eu tenho aqui o menos 1. Por que menos 1? Porque se eu vier aqui, ó, o versor N1, ó, menos 1, ó, tá vendo? Menos 1, x, em x, ó, em x, tá vendo? X. Essa é a ideia. Só trocando aqui, sinal, bem tranquilo. Ó, menos de novo da fórmula, P2. Porém, P2, ó, começou o P2 aqui, eu já vou fazer um negócio, ó. A2 cosseno de 30. Porém, qual que é o problema do P2? Eu não declarei aqui que P2 é ATM, P2 é zero. Opa, se eu multiplicar qualquer coisa por zero, eu zero tudo que está sendo multiplicado, não é? Então, beleza, matou aqui o P2. Ó, aqui eu tenho menos aqueles mesmos, aquele fluxo de massa que eu peguei, que é os 14, né? Os 14 e a diferença das velocidades, né? Em x, no caso, a diferença das velocidades. Então, eu tenho aqui, de um lado, V2 cosseno de 30 e do outro lado, tenho menos V1. Estou usando a tabela que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Essa é a ideia. Bom, se eu pegar aqui fsx, ficou bem pequenininho, né? Mas acho que dá pra ver. Eu vou fazer aqui, ó, um pouco mais pra cá. Vou começar a colocar já os números. Ó, eu tenho aqui menos 202,2 vezes 10 a menos 3. Não, a mais 3, porque é quilopascal. Quilo vem de 10 à terceira. Ó, não tem a quilograma, então quilo é igual a 10 à terceira. Então, eu estou multiplicando aqui a 10 à terceira. Depois disso, o que eu tenho? Eu estou multiplicando pela área 1. Qual que é a área 1? 113 vezes 10 a menos 4, que é aquela lá que a gente definiu a velocidade, né? Então, 113, 10 a menos 4, vezes menos 1. Bom, esse cara vai dar positivo, né? Porque, ó, menos vezes menos dá mais, né? Essa é a ideia, basicamente. Aí, agora eu tenho menos 14. Aqui eu tenho 20. Cosseno de 30 menos 1,24. Que é os valores que eu achei. Estou só trocando o valor. Isso daqui, ó, vou multiplicar esse cara, vou multiplicar esse cara, vou multiplicar esse cara. Vai dar positivo. Vou fazer aqui, ó, vou resolver esse parênteses aqui com a multiplicação. Essa resposta vai me dar 2,060 newtons. É só fazer conta, bem tranquilo. Agora, eu achei a resposta em x. Aqui, ó, em x. E agora em y? Bom, em y é outros 500, né? Mesma coisa, ó. Y é o quê? Vou analisar aqui, ó. FSY. Qual que é a ideia? Ó, eu continuo com menos P1, continuo com a área 1 para o sistema, e eu agora multiplico por zero. Por que eu multiplico por zero? Bom, vamos analisar aqui, ó. Ele não é P1, A1, N1. Bom, tipo, N1 para Y ele é zero. Então, zera tudo aqui. Fica mais fácil a conta de cara. E agora? P2, A2, seno de 30. Bom, aqui é zero de novo. Por quê? Porque o P2, ele é pressão ATM. Então, é igual a zero. Basicamente é isso. Ó, aqui eu tenho os mesmos 14 que eu estava usando lá, né? Aqui eu tenho o meu V2, né? Eu tenho o seno de 30 e eu tenho menos zero.
Bom, por que menos zero? Por causa que nesse ponto aqui a V1 em Y é zero. Então, se eu fizer isso daqui, ó, eu vou ter o quê? FSY igual a... Ó, matou tudo já. Ficou até sem graça, né, de fazer a conta. Menos 14, V2. V2 vale quanto? 20 vezes seno de 30. E é isso. Basicamente isso. Bem tranquilo, né? Bom, quando eu fizer essa continha aqui, ó, eu vou ter o quê? Vou ter menos 140 newtons. Essa daqui é a resposta do exercício. O que eu quis calcular nesse exercício aqui? Bom, como passa uma água aqui, né, nesse cara aqui, nesse joelho, o que acontece? Ele exerce uma pressão e para ele continuar ancorado, no caso em equilíbrio estático, esse sistema aqui, eu preciso do quê? Eu preciso desses fatores aqui, ó, esse fator em Y e esse fator em X, para o negócio continuar parado. Basicamente isso. Segue aí o próximo de mecânica dos fluidos, beleza? Valeu!